Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos entender melhor quais são os principais conceitos da geografia. Vamos lá? A geografia é a ciência que estuda as relações humanas no espaço geográfico. Enfim, tudo o que o ser humano faz no planeta Terra e fora dele, através das sondas espaciais, por exemplo, é objeto de estudo da geografia. É verdade. No campo político, no campo econômico, no campo social, os fenômenos que a Terra realiza no decorrer de sua órbita, tudo isso acaba influenciando a vida do homem. Então, o ser humano, ele tanto influencia uns aos outros, como a própria Terra influencia o comportamento humano e nós influenciamos nos diversos fenômenos da Terra. Então, a geografia ela estuda justamente esse comportamento do homem no espaço geográfico, ou seja, no meio físico da qual a Terra faz parte. Para entender melhor essa ciência, existem 5 conceitos fundamentais da geografia que a gente precisa compreender. E a gente vai ver um por um agora. Começando pelo lugar. Lugar é uma palavra que a gente usa no dia a dia, uma palavra que a gente está acostumado a usar no nosso vocabulário, só que para a geografia ela tem um significado especial. Lugar, ele tem uma relação de afetividade em relação aos indivíduos. É aquele local dentro do espaço geográfico, e já já eu explico o que é o espaço geográfico, mas lugar é aquele local onde as pessoas mantêm laços de afetividade, de familiaridade, ou seja, existe uma carga emocional de um indivíduo com aquele determinado local, que a gente chama na geografia de lugar. Os lugares, eles são diferentes para cada pessoa. Então, um lugar que eu considero como especial para mim não será o mesmo lugar de vocês. Não me diga! Alguns lugares podem até coincidir, outros não. Vou dar um exemplo. O local que eu passei a minha infância, que eu cresci, aquilo ali para mim eu posso relacionar ao lugar da minha infância, porque eu mantive laços de afetividade com esse local. O lugar onde eu moro atualmente, aqui, o meu escritório, então isso aqui é um lugar para mim. O colégio onde eu dou aula, o CAP, então é um lugar porque eu mantenho laços de familiaridade, de afetividade, meu emprego é aí. Da mesma forma, a casa de vocês, um templo religioso que vocês frequentam, um shopping, a casa da avó que vocês passam férias, enfim, qualquer local que vocês vivem o seu dia a dia e que vocês mantêm esse laço emocional, vocês podem chamar de lugar. Entendeu? Outro conceito importante é o conceito de região. Região é o local do espaço geográfico que existem características semelhantes que a diferencia das áreas vizinhas. Então, em uma determinada porção do espaço geográfico, você vai ter uma área. Dentro dessa área, as características X, Y, Z vão ser semelhantes, mas vão ser diferentes das características do entorno, que vai diferenciar aquela área das áreas que estão em volta. Então, enquanto na área principal você vai ter características X, Y, Z, nas regiões ao entorno, que vão ser outras regiões, já vão ter características ABC. Na verdade, a criação de uma região, ela tem uma relevância para o estudo geográfico. A gente só consegue definir o que é uma região ou qual é a área de uma região a partir da definição de alguns conceitos. Então você pode definir uma região de acordo com características físicas, utilizando, por exemplo, o relevo, separar o Brasil em áreas de relevo diferentes. Você pode dividir o Brasil, por exemplo, separando em vegetação, tipos de vegetação diferentes. Então você tem que estabelecer um critério econômico, áreas mais pobres e áreas mais ricas, ou um outro critério econômico, áreas que têm mais indústrias e áreas que têm mais ligação com o comércio e serviços, áreas mais turísticas, áreas extrativistas. Podem existir regiões geopolíticas ou de divisão continental. Então a gente tem o continente europeu, a gente tem a África setentrional, a África subsaariana, o Oriente Médio,
o Sudeste Asiático, são porções dentro dos continentes, né? Além dos próprios continentes, onde a gente define características em comum, que dentro daquela área a gente vai achar tais características que nós identificamos como comum. E aquelas características vão ser diferentes de outras áreas. Assim a gente consegue agrupar áreas semelhantes sobre uma mesma região e assim a gente consegue estudar melhor aquela área. Um outro conceito ligado à região é o conceito de território. Território é quando há o exercício de poder numa determinada região. Esse território ele pode ter uma base legal, pode ser definido judicialmente, né? Por exemplo, as fronteiras dos estados brasileiros, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, de São Paulo. Cada estado tem uma fronteira definida, tem um limite definido. Você vai ter ali um governador atuando, diversos municípios que também têm prefeitos, ou seja, em cada uma dessas unidades, em cada uma dessas pequenas regiões, estados, municípios, você vai ter a atuação de um poder, governador, prefeito. Se a gente ampliar a nossa visão e for a nível de país, a gente vai ter a divisão em diversos países, cada país com seu presidente ou com seu primeiro-ministro, né, com seu chefe de estado sendo a figura máxima de poder dentro daquela região. Então, lembrando, território tem que ser uma região com exercício de poder. E existem também aqueles territórios definidos de maneira ilegal. É golpe. Por exemplo, uma área de uma cidade que é dominada pelo tráfico de drogas. Então, os traficantes, os criminosos, estabelecem leis, regras ilegais para aquela região. Então, ali você vai ter uma área que não está sob a jurisdição legal do prefeito, do governador, do presidente da República, e sim através de um poder paralelo que atua na região. Portanto, território ele pode ser legal e pode ser ilegal. A paisagem é outro conceito muito importante na geografia, e quando a gente fala essa palavra, paisagem, a gente sempre lembra de algo bonito. É claro! Uma cachoeira, um oceano, uma praia, uma bela cidade. Só que paisagem em geografia não significa uma imagem bela, bonita, como essas que vocês estão vendo. Paisagem na geografia é tudo que a gente pode sentir observando uma determinada imagem, usando os nossos sentidos, o olfato, a visão, a audição, o paladar, o tato, ou seja, toda aquela informação que a gente adquire através dos nossos sentidos. Quando a gente vai para um determinado local, aquilo ali é uma paisagem. Uma fotografia que você tira de uma determinada praia que você visitou é considerado uma paisagem. Um filme que você faz de alguma região, você filma aquele local, ali nós temos a representação em vídeo de uma paisagem. A paisagem é definida através do monitoramento e das sensações que nós temos ao observar um determinado local. E essa paisagem ela vai mudar com o tempo, tá? Ela vai se transformando com o passar do tempo. Nenhuma paisagem ao longo do tempo histórico permanece igual. As paisagens sempre mudam. E nessas paisagens você tem elementos naturais, construídos pela natureza, elementos artificiais ou culturais, que são construídos pelo homem. A união desses dois elementos compõe as diversas paisagens da Terra. Mas lembrando que uma paisagem pode ter apenas elementos construídos pelo homem, como por exemplo o centro de uma cidade. Você só está vendo prédio, rua, carro, poste, é uma paisagem inteiramente artificial. Ou você pode ter uma paisagem inteiramente natural, você vai para uma ilha deserta e tira uma fotografia. Você está vendo ali apenas elementos construídos pela natureza. E você pode ter os dois, Você pode ter uma pequena cidade à beira-mar, onde você vai ter tanto a parte natural quanto a parte artificial. É uma paisagem mista. Então, esse conceito de paisagem também é muito importante. E se a gente juntar todos esses conceitos, o conceito de lugar, região, paisagem, território, todos eles estão inseridos dentro do espaço geográfico. Espaço geográfico é o local onde acontecem as relações humanas com a natureza, a interação de todos os seres humanos, relações políticas, relações sociais, relações econômicas, relações afetivas. Todas essas relações entre os seres humanos acontecem no espaço geográfico.
e todas as relações dos seres humanos com a natureza, né? As intervenções que a gente faz nos oceanos, nos solos, nas florestas, no ar, né? No fundo dos oceanos, no espaço, todas essas interações acontecem no espaço geográfico. Então, se a gente fosse definir o espaço geográfico humano, ele é bem amplo. Por que é bem amplo? A gente pode considerar toda a Terra como um espaço geográfico do ser humano, até mesmo aqueles lugares que a gente dificilmente visita, como o fundo mesmo dos oceanos. A gente não consegue chegar lá porque a pressão é muito grande, mas a gente consegue observar através de imagens de satélites. A gente consegue entender o que tem ali utilizando imagens de satélite em outros comprimentos de luz que não é visível. Então a gente consegue chegar lá através de nossos instrumentos. Portanto, também é um local do espaço geográfico. E como a gente já conseguiu mandar uma sonda espacial para além de Plutão, essa sonda saiu do sistema solar, então uma grande parte do sistema solar também pode ser considerada espaço geográfico. Tudo isso? Já que a gente teve uma interação com ele. Portanto, o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. É ali que acontecem os fenômenos da relação do homem com a natureza e é ali que a gente vai encontrar as respostas que essa ciência procura. Tá certo, pessoal? Ah, agora eu entendi! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e até a próxima aula. Tchau, tchau!